Tendo sido aprovado calendário especial de tramitação, passa-se a apreciação da proposta em segundo turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, nós estamos colocando em votação. As senadoras e senadores já podem votar. PMDB encaminha sim, senhor presidente. PMDB encaminha o voto sim. PT vota sim. Senhor presidente, o PSDB igualmente vota sim. PSDB igualmente vota sim. E permita-me dirigir uma palavra de felicitações à senadora Ana Amélia, esta mulher brasileira que orgulha a todos nós, que engrandece o Senado da República. E a senadora Ana Amélia merece todo o nosso reconhecimento, nosso aplauso pela oportunidade da proposta que estanca um processo que se tornava irreversível de inviabilização dos municípios brasileiros e também dos estados que não conseguiam arcar com o ônus de despesas que a União transferia dentro de um conjunto de programas sem a devida fonte de financiamento. Então, o Senado, à unanimidade dos seus membros, acaba de fazer valer como Casa da Federação, falando pelos estados, pelos municípios brasileiros. O PSDB, portanto, vota sim e felicita, não apenas em meu nome, mas em nome de toda a nossa bancada, esta talentosa brasileira, senadora Ana Amélia, por todas as suas qualidades, talento, mérito, espírito público, firmeza, grandeza e capacidade de luta e de realização. Senador Ronaldo Caiado. Democratas votam sim, presidente. Senhor presidente, Votam sim. o Partido Progressista vota sim. Em nome de toda a bancada, também parabeniza a nossa senadora Ana Amélia pelo brilhante trabalho. O PTB vota sim, senhor presidente. PTB vota sim. PRB vota sim. Como vota o PDT? PDT vota sim. PDT vota sim. PRB vota vota sim. sim, senhor PRB presidente. vota sim. PSB vota sim. PSB vota sim. PSC vota sim, senhor presidente. PSC vota sim. Pessoal vota sim. PSD, senador Omar. Pessoal sim. vota sim, senhor presidente. Pessoal vota sim. PPS sim. PPS vota sim. Se todos já votaram, nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Líder Omar, líder Omar Aziz, como é que vota o PSD? Enquanto os senadores votam, Vota sim. Obrigado, líder. Eu queria só destacar e mais uma vez cumprimentar a senadora Ana Amélia pela importância dessa alteração na Constituição Federal, porque pela proposta da senadora Ana Amélia, o parágrafo 3º passará a dizer o seguinte: o parágrafo 6º do artigo 167. A lei, diz o parágrafo 3º, a lei não imporá nem transferirá qualquer encargo financeiro decorrente da prestação de serviço público, inclusive despesa de pessoal e seus encargos, para União, Estados, Distrito Federal e municípios. Por isso que a proposta do Senado, apresentada pela senadora Ana Amélia, ela é uma proposta completa, porque no mesmo momento em que ela não permite que se transfira despesas para Estado e município, ela não permite também que se crie despesa sem a consequente fonte de receita para a União Federal. Senador Walter Pinheiro. Senhor presidente, eu quero, inclusive, na mesma linha que Vossa Excelência levanta, dizer aqui, inclusive, da disposição e do acerto de Vossa Excelência, quando logo após as duas reuniões com os prefeitos, como lembrou muito bem aqui o senador Moca, e com os governadores, Vossa Excelência criou a comissão do Pacto Federativo e que, portanto, de forma célere, esta comissão, portanto, com o trabalho da senadora Ana Amélia, fazendo o que nós chamamos muito do apanhado das questões municipais, do trabalho do senador Anastasia, que fez o apanhado e toda essa leitura de qual o impacto na administração pública, o trabalho da senadora Lúcia Vânia, que também teve que garimpar os diversos projetos
da estrutura estadual. E óbvio que aí o trabalho da nossa senadora Simone Tebet, que compôs a mesa conosco nesta comissão, e do nosso relator geral, que não é o relator geral da República, porque aí não é o senador Fernando Bezerra, o senador geral da República é outro. Mas nesse particular do Pacto Federativo, o nosso relator geral, o senador Fernando Bezerra, a gente conseguiu, senador Renan, com o apoio da direção dessa casa e particularmente de Vossa Excelência, levar a comissão do Pacto Federativo e, portanto, agradeço a todos os membros dessa comissão. Hoje, por exemplo, nós votamos uma importante matéria que trata da questão das estradas. Vamos apreciar semana que vem uma importante matéria, senador Renan, que vai tratar da questão do ICMS no setor energético, para cidades como cidades do interior de Alagoas, que estão ali naquela região de Itaparica, Xingó, junto ao lago, junto a Sobradinho, no caso específico ali Paulo Afonso, que é muito mais fronteiriço, e que a gente resolverá um grave problema. Portanto, a disposição de Vossa Excelência em dar sequência à pauta federativa foi fundamental para que a gente pudesse abrigar essas propostas, receber essas propostas, como hoje a própria questão da Resolução 26, como a PEC 33, que trata da segurança. Portanto, a gente vai poder incluir de uma vez por todas o tema segurança no artigo 23 da nossa Constituição, senador Ferraz, que inclui segurança como obrigação da União, como competência comum, tirar essa história que é só competência dos estados. Portanto, esse trabalho federativo, com essa preocupação que Vossa Excelência levantou, o que for aportado, o que for apontado, tem que ter a respectiva receita, tem que ter a responsabilidade para a viabilização e aplicação desses projetos. Portanto, eu quero até em nome da comissão também agradecer a Vossa Excelência pela confiança. A confiança que foi depositada por Vossa Excelência, pelos líderes das bancadas. Meu senador Eunício, eu quero lembrar isso, porque foi fundamental que os líderes das bancadas tivessem, inclusive, apoiando essa iniciativa e permitindo essa celeridade, trazendo essas matérias com urgência para o plenário e, portanto, a gente dando respostas. Eu diria, senador Renan, como disse a semana passada aqui, que muita gente tentou fazer barulho em relação à tal da pauta Brasil, dizendo que era pauta do Renan ou coisa do gênero. Quero fazer não só a defesa de Vossa Excelência, mas dizer que essa não é a pauta do Renan. O que o Renan teve a capacidade de fazer foi exatamente juntar esses pontos e tentar construir em conjunto com aquilo que já existia na casa, dando a capacidade da gente permitir ao Brasil uma contribuição para a gente encontrar uma saída para a crise e não ficar aqui efetivamente só na crítica sem a propositura. É o Senado da República dando a sua contribuição para o crescimento, para o desenvolvimento econômico e para a retomada desse nosso Brasil. Senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Eu cumprimento mais uma vez o senador Walter Pinheiro, que como presidente dessa comissão de aprimoramento do Pacto Federativo, em dobradinha com o senador Fernando Bezerra e com a participação de outros valorosos senadores e senadoras, tem possibilitado ao Senado Federal que nós avancemos com relação a esse propósito, a esse objetivo. Nós vamos encerrar a votação, senador Capiberibe. Que coloca em discussão o item 12 da pauta, que é a PEC 74 de 2015, de autoria da Câmara, da deputada Luísa Erundina, para colocar em discussão, para contar faremos isso. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Senhor presidente, senador um momentinho. Eu não poderia deixar de me manifestar como ex-prefeito. Primeiro, reconhecer o esforço de Vossa Excelência pela Agenda Brasil. Segundo, o trabalho realizado pelo presidente e pelo relator da comissão que tratou, ou que vem tratando, da reforma do Pacto Federativo.
Mas eu queria dizer aqui aos meus nobres senadores e nobres senadoras que o problema dos municípios vão persistir, apesar desta emenda que eu louvo a nossa querida e estimada senadora Ana Amélia. Eu perguntaria às senadoras e senadores como é que, apesar desta emenda, os centros de referência da assistência social, aqui se falou nas unidades de pronto atendimento, nos centros de referência da assistência especializada, da assistência social, ou seja, muitas coisas, serviços na área da saúde, da educação e da assistência social que já foram delegadas aos municípios e que os municípios não têm e não terão os recursos necessários para fazer face a esses programas nacionais voltados para a assistência social. Daqui para frente é uma coisa, e para trás, e aqueles encargos delegados passados para os municípios, que não foram passados também os devidos recursos. Me parece, meus nobres senadores, nobres senadoras, que o problema vai persistir. Ou seja, nós estamos no limiar do desmoronamento da federação, senhor presidente. Essa que é a realidade. Nós teríamos que continuar discutindo o Pacto Federativo, como Vossa Excelência criou esta comissão. Me parece que ela não deve parar aí, ela tem que avançar, sob pena de nós anteciparmos o fim da federação em nosso país. Eram só essas considerações que eu não podia deixar de fazê-las. Agradecemos a Vossa Excelência. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Bora votar, presidente. Sim, 68, nenhum voto não. Está, portanto, aprovada em segundo turno a proposta de emenda à Constituição. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. 84. Senhor presidente, pela ordem. A matéria vai à Câmara dos Deputados.